Antes do vídeo, eu tenho que dizer que deu um grande trabalho, então se gostou, deixa um like ou um comentário. E se quiser muito, tenta compartilhar para um amigo, vai me ajudar bastante e eu acredito que possa valer a pena. O ano era 1986. Metroid foi lançado e, junto com ele, um novo gênero de jogo acabou sendo construído. Popularmente chamado de Metroidvania, são um estilo de jogo onde precisamos explorar o mapa aberto, com isso coletando alguns aprimoramentos que fazem progredir em áreas novas do mapa. Jogos assim têm muito backtracking, que é basicamente você ficar voltando em áreas que você já passou no mapa. Com o tempo, o gênero foi crescendo e se mudando bastante. Já a parte do Vania vem de Castlevania Symphony of the Night, um outro jogo extremamente importante para a indústria, lançado em 1997, sendo o jogo que revitalizou a franquia Castlevania, diferente de um jogo que lançou junto com ele. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Você se pergunta, e eu respondo. Em 2013, Ari Gibson e William Pellen se juntaram para participar de uma Game Jam chamada Ludum Dare. Para quem não sabe, é uma competição que alguns devs se juntam para fazer jogos em um tempo bem curto. Elas possuem um tema, e o tema dessa era 10 segundos. Para fechar a equipe, Ari e Will convidaram outro amigo chamado Rohan Fraser, e dessa equipe surgiu o Hungry Knight. O jogo possui uma premissa bem simples: você é um cavaleiro, precisa se alimentar. Caso fique mais de 10 segundos sem comer, você morre. Para completar o jogo, você precisa derrotar 3 inimigos específicos, assim ressuscitando um amigo seu e terminando o game. Nesse jogo já podemos ver a ideia inicial de Hollow Knight se montando, junto com seu protagonista que já está aqui. Em 2014 eles abriram uma campanha no Kickstarter que foi um sucesso, e pessoas que doaram ficaram imortalizadas em uma área do Hollow Knight. Em Hollow Knight, controlamos esse pequeno personagem conhecido como Knight. Diferente dos demais, Knight é um receptáculo do vazio, um ser sem sentimentos que tem o objetivo de explorar Hollow Knight, o reino em que se passa o jogo, que atualmente está em queda por conta da infecção de um ser chamado Radiância. Radiância é tipo um deus no mundo de Hollow Knight, e para selarmos ela, teremos que ir atrás dos 3 sonhadores: Onomon Professor, Lurien Observador e Hera a Besta. Para chegar a cada um dos sonhadores, passamos por diversos locais do reino de Hollow Knight. Com uma quantidade quase infinita de coisas para serem feitas, ao todo temos 17 áreas para serem exploradas, com uma grande variedade de inimigos. De cabeça, consigo pensar em alguns que me marcaram de forma bem negativa, obviamente não falando que são um ponto negativo do jogo, só que esses inimigos acabam comigo, como os mosquitos, que são chatos, principalmente depois que a infecção da radiância se espalha pelo mundo.
Outro que é bem chato de matar é essa aranha de máscara, que nunca aprendi a matar ela com consistência, já que não adianta bater nela, não adianta fazer nada. O bicho parece que é imortal, a não ser que você use magia. E nessa área onde estamos, que é o ninho profundo, temos pouco local para acabar enchendo de alma, então sendo bem difícil de enfrentar esse oponente. Alguns inimigos aparecem em locais tão específicos que às vezes você passa o jogo todo sem nem ver eles, como esses bichos do Coliseu, que não é uma área que é preciso passar para finalizar o game, mas tem bastante inimigos diferentes lá, como esses caras aí que eu nunca encontrei no jogo normal. Eu nem sei se eles podem spawnar normalmente. Os louva-a-Deus são sem dúvida os inimigos mais legais que temos no jogo, e não tô nem contando a boss fight da área, e sim os inimigos normais que temos aqui. Obviamente, a boss fight do louva-a-Deus, sem dúvida, é uma das melhores, se não a melhor, para a grande maioria. Eu vou falar mais sobre ela quando chegarmos nas partes dos chefes. Por enquanto, o padrão de inimigos base daqui é bem... O padrão de inimigos dessa área é bem diversificado na primeira vez que você passa por aqui. A narrativa de Hollow Knight é bem fragmentada e contada a partir do ambiente e seus NPCs. Como dito antes, controlamos o Knight e o nosso objetivo é selar a Radiância, o que, apesar de ser uma premissa bem simples, a forma com que a história e o mundo são apresentados fazem valer a pena a experiência, tendo diversos NPCs como Quirrell, que apesar de inicialmente ser um NPC recorrente, que apenas fala com a gente, ele acaba sendo peça fundamental para derrotarmos uma das sonhadoras. Ele também ajuda a gente na batalha contra o Amumu. E depois a gente tem o final da sua história, que encontramos ele no Lago Azul e temos a última despedida com ele. O que dá a entender que ele morreu, mas eu não sei responder isso de forma 100% certa. Acho que não tem uma resposta. Eu falei com alguns amigos meus, uns falaram que morreu, outros falaram que não morreu. É mais interpretativo. A gente até ganha uma conquista por ver ele nesse lago. Outro NPC que encontramos é o aterrorizante, bonito, poderoso Príncipe Cinzazote. Ele é um cara que precisamos ajudar umas 2 vezes pelo decorrer da campanha. Zot é um cara bem arrogante. As 2 vezes que salvamos ele, ele nem chega a agradecer, fala que só tava testando a gente. Uma parada que faz esse jogo ser muito bom é que você pode ignorar o Zot e quando você voltar você só vai achar só o crânio dele morto. Ah, outra coisa que a gente tem que fazer é lutar com ele quando chegamos numa área chamada Coliseu dos Tolos. Lá a gente enfrenta o Zot e vê que ele é bem bucha, que a gente bate nele na maior tranquilidade. Ele tem uma versão dos sonhos, eu vou falar mais sobre os personagens na sua versão dos sonhos quando eu chegar mais pra frente no vídeo, mas já saibam que alguns chefes têm uma versão mais forte deles, e essa é a versão dos sonhos. Um dos NPCs mais importantes, não para a lore e sim para a gameplay, é o Sr. Cornifer e sua esposa Iselda, que são os personagens que vendem os mapas de Hollow Knight. Cornifer sai andando por aí seguindo a gente para documentar todo o mapa de Hollow Knight. Nosso primeiro encontro com ele é bem no início do game, mas conforme avançamos pelo mundo, podemos ver ele em todos os locais. Ele vai andando por aí sem arma, apenas desenhando um mapa, ficando em lugares meio escondidos. Caso não encontrarmos ele, o mapa vai ser enviado para Iselda, que podemos comprar, apesar dela vender um pouquinho mais caro do que ele. São só os primeiros vendedores que vamos encontrar em Hollow Knight. Temos a Salubra, que vende amuleto. Temos diversos tipos de amuleto em Hollow Knight, que dão habilidades especiais para o nosso protagonista, como a bússola, que faz a localização do Knight aparecer no mapa. Alguns deles são bem importantes, até para a história do jogo, como o Coração Negro. Esse eu vou explicar mais pra frente, porque é muita coisa que entra no Coração Negro. Ao todo, temos 45 amuletos. Temos algumas combinações que dão habilidades especiais, como o Mestre da Esquiva junto com o Mestre da Corrida, que vai você ficar super rápido. Nossa principal arma é o Ferrão, uma arma que bate em todas as 4 direções. Geralmente usamos ela para dar dano, mas em parte mais avançada do jogo precisamos usar ela para fazer alguns pulos, os conhecidos como Pogo. Conforme vamos explorando o mapa, podemos encontrar o Ferreiro, que aprimora nosso ferrão. Inicialmente, ele só vai pedir gel, que é a moeda do jogo. Com o tempo, ele vai pedir para levarmos o minério pálido, que são minérios que só encontramos fazemos algumas missões especiais pelo mapa, ou derrotamos algum chefe.
Agora sim, vamos falar de uma das personagens mais amadas que tem nesse jogo, que é a Hornet. Inicialmente sendo um chefe do Caminho Verde, enfrentamos ela mais uma vez na borda do reino. Hornet aparece diversas vezes na história, nos guiando e até nos ajudando, sendo fundamental para o final da história. Futuramente até tivemos uma continuação chamada Hollow Knight Silksong. Como Hornet é tão importante na história do jogo, eu vou deixar para falar mais sobre ela quando eu chegar para perto do final do jogo. Hollow Knight tem tanto NPC, mas tanto NPC, que falei só de alguns mais importantes. A cada lugar que passamos, temos tramas, subtramas e histórias vindo de personagens novos, como a subtrama da Cloth, que é uma personagem que encontramos cerca de 2 vezes ou 3 pelo mapa, onde inspiramos a mesma a voltar a lutar, para quando chegarmos na luta do Lorde Traidor, ela pular no meio para ajudar a gente, com ela se sacrificando para dar o último golpe nele, assim completando seu objetivo de morrer em batalha. Toda a história dela é sobre seu medo de lutar. Apesar de ter sido uma NPC bem aleatória, eu gostei bastante de acompanhar ela. Esses pequenos detalhes em NPCs foram um dos pontos que me conquistaram. Cada coisinha que você faz deixa de fazer impacta em algo, como a gente viu anteriormente. O Zod pode morrer se você ignorar ele. Assim como todo Metroidvania, temos diversas habilidades que nos ajudam a explorar o mapa, como o Manto das Asas Mariposa, que funciona como Dash, a Garra de Louva-a-Deus, que funciona como All Jump, e também tem um Coração de Cristal, que é um Super Dash. Particularmente acho o Coração de Cristal a habilidade mais legal que temos no jogo, porque você consegue viajar pelo mapa de uma forma bem bonita. Tem diversos pontos do jogo onde você consegue ver que Hollow Knight é um jogo lindo só por conta do Super Dash. Temos também a Asa do Monark, que é um pulo duplo. Elas fazem a movimentação de Hollow Knight ser incrivelmente divertido. Fora que também temos alguns desafios de parkour no jogo, que nos levam para alguns coletáveis, que esses são os grupinhos. Eles são mais lesmas. Lesmas, pode dizer que são lesmas. Foram eles fusionados por um chefe que encontramos futuramente no jogo, chamado Colecionador. Ele é opcional, nosso objetivo é coletar eles. Em troca, o pai lesma vai dar diversos itens, como dinheiro e até mesmo minérios pálidos que usamos para melhorar o ferrão. Na primeira parte do mapa, denominada como Encruzilhada Esquecida, encontramos os primeiros chefes do jogo, que são o Falso Cavaleiro e a Mãe Mosca. Ele, como o primeiro chefe, o Falso Cavaleiro até que é bem legal, ele é complicado e funciona bastante bem. Quando a gente derruba ele, podemos ver que na verdade ele é esse inseto bobão aí que roubou a armadura. Pelo que li na wiki, ele roubou a armadura de um dos 5 grandes cavaleiros. Futuramente até a gente enfrenta um deles, que é o Guardião do Esterco. As lutas de chefe, junto com a exploração e as músicas, são meus pontos favoritos do Hollow Knight. Incrivelmente elas encaixam muito bem com tudo o que está acontecendo. Todas as músicas ambientes do jogo são incrivelmente boas. As lutas que eu mais gostei foram as com inimigos que também usam ferrão, como a Hornet e o Parente Perdido. O Parente Perdido eu julgo como minha segunda luta favorita, por conta de ser um inimigo da nossa altura e também sendo onde o Pogo se mostrou uma mecânica bem útil. O chefe que eu fiquei preso por mais de um dia. A parte do jogo onde mais estavam me botando expectativa era o Ninho dos Louva-a-Deusas. Me falavam que a boss fight era incrível, que os inimigos de lá também eram. E, chegando no local, eu realmente pude experimentar isso. A boss fight contra as Lorde Louva-a-Deusas é incrível. São 3 inimigos ao mesmo tempo que lutam em sincronia. É uma dança bonita de se ver. Fora que os inimigos da área também têm um padrão de ataque bem diferente dos demais. Eles têm 2, 3 ataques cada um. Eu fico em dúvida se essa é a minha área favorita, tanto pela estética, tanto pelo local em si. Mas a boss fight é incrível e até quando você derrota os Lorde Louva-a-Deusas, você consegue o respeito dos inimigos, eles só vão te atacar se você atacar eles. Isso acaba deixando a exploração dessa parte muito mais fácil. Finalizando com os Louva-a-Deusas, temos o Lorde Traidor. Essa luta não tem o mesmo peso da anterior, mas seu final é um balde de água fria, por conta que é aqui que nossa amiga Cloth morre. Agora começou a chover aqui, então se tiver barulho de chuva é por causa disso. Quando derrotamos todas as 3 sonhadoras, liberamos um local chamado Ovo Negro, sendo aqui o primeiro local onde encontramos Quirrell.
bem no início do jogo, mas aqui nos deparamos com o que julgo o melhor chefe do jogo, o Hollow Knight. O que me faz gostar do Hollow Knight é todo o contexto de sua luta. Inicialmente, dando todo o meu raciocínio aqui só para falar o quão incrível é a música do Hollow Knight. A música do Hollow Knight é a melhor música que tem nesse jogo inteiro e eu decreto aqui, não aceito outra opinião. Não pegamos a mecânica chamada Ferrão dos Sonhos, que é introduzida como chegamos ao Memorial dos Sonhadores. Com ele podemos acessar algumas memórias para termos uma rematch contra alguns dos inimigos. Mas onde entra o Hollow Knight nisso? Sem o Ferrão dos Sonhos desperto, temos apenas a luta final contra ele, fim de jogo. Mas se conseguimos o Coração do Vazio, o Ferrão dos Sonhos desperto e lutar novamente contra a Hornet na borda do reino para conseguir... Oi, sou da edição. Eu perdi a parte onde a moça me entregava o amuleto, então vou deixar vocês vendo o Palácio Branco enquanto eu explico as coisas. Precisamos cumprir alguns requisitos. Para pegar o Coração Negro, primeiro precisamos pegar a primeira parte do amuleto, que é encontrada com essa madame aí. E a segunda parte, precisamos passar por um desafio de parkour mais difíceis que eu já vi na minha vida, conhecido como Palácio Branco, que além de ser um local lindo, esconde vários desafios, um mais demoníaco que o outro. Junto com o lendário Caminho da Dor, que eu não passei nem perto porque eu não sou maluco, né? Terminando o desafio, pegamos a alma do rei, e com isso vamos até o abismo, uma parte que também é bem linda, e lá podemos ver outros receptáculos, como o Knight, Parente Perdido e o próprio Hollow Knight. Há muito tempo atrás, o Rei Pálido criou um receptáculo perfeito para selar a radiância, mas cuidou dele como um filho, até a hora que um ser sem emoção acabou criando afeto pelo seu, entre aspas, pai, assim fazendo com que a radiância pudesse corromper ele, já que a radiância só pode corromper o que não tem sentimentos. Com isso, Knight acaba se tornando o Hollow Knight. Ao passar pelo abismo e corromper a alma do rei, transformando em Coração Negro, podemos lutar contra o Hollow Knight. O último requisito que precisamos bater é conseguir despertar o Ferrão do Sonho. Para isso, precisamos juntar 2.400 essências de sonho. Como juntamos isso? Derrotando os chefes da versão dos sonhos e até os próprios guerreiros dos sonhos. Tem os guerreiros dos sonhos que ficam espalhados pelo mapa, e os chefões dos sonhos seriam basicamente o Zote na forma Príncipe Cinza, o Mestre das Almas. Quando você derrota ele, ele tem uma forma nova. Eles são basicamente o chefe mais difícil, mas não só a versão mais difícil que tem, já que tem a versão do Panteão, que eu não joguei o Panteão, então não tem como eu explicar direito, mas é uma versão ainda mais difícil dos chefes. No momento que partimos para sua fase final, Hornet prende em sua teia, e podemos usar o Ferrão desperto no Hollow Knight, assim liberando a luta contra... Temos Deus. Vai colocar a música do Cavaleiro da Lua. I'm gonna fight the sun. Calma aí. Momento importante. Cala a boca, Radiante. Calma aí. A Radiância, um deus em formato de mariposa, aquela que foi selada por enlouquecer com a ideia de ser esquecida. Aquele que corrompeu toda a Hollow Knight. De frente a Deus, precisamos puxar nosso ferrão e partir para a luta final. A batalha contra a Radiância é feita em um dos cenários mais bonitos do jogo, com diversos ataques que tiram incríveis de 2 máscaras por dano. Ao chegarmos em seu limite, todos os nossos irmãos e até o próprio Hollow Knight se juntam com a gente para derrubar a Radiância, assim libertando toda a Hollow Knight e sua corrupção.
E assim, terminamos a campanha de Hollow Knight, mas temos um último bônus. Em 26 de outubro de 2017, o circo chegou até Hollow Knight, e com ele a Trupe Green veio, sendo uma DLC gratuita, onde temos 5 lutas novas contra a Trupe Green, que é o melhor personagem em quesito de design. Uma pena que a quest dele é bem chata, temos que enfrentar esse bicho que vai teleportando e rindo igual um desgraçado, enquanto levamos o nosso filho, que fizemos com o Green. A gente tem que derrotar essa desgraça mais 3 vezes, para depois derrotar ele, a evolução dele mais 3 vezes, para aí sim a gente poder lutar com o Green. A luta contra o Green fez tudo valer a pena, porque ele é estiloso, divertido e difícil. Fora isso, temos uma última quest para liberar o Green Senhor dos Pesadelos, mas como é coisa do Panteão, nem fui atrás disso. Nunca pensei que seria tanto tempo de gravação. Hollow Knight foi definitivamente uma surpresa incrível. Cada ponto desse jogo podemos ver que foi feito com muito carinho e dedicação. Cada música, cada chefe. Me fez sentir que isso não é um jogo normal. No momento, estou querendo comprar o Silksong, mas um amigo meu disse que tem medo de se decepcionar, e eu meio que compartilho dessa opinião com ele, porque o Hollow Knight é uma pérola dos jogos. Algo que surgiu de amor de 3 pessoas, isso saiu meio estranho. E posso dizer de forma sincera que isso é um marco, um jogo histórico, que vai ficar no meu coração por muito tempo. A movimentação dele me conquistou de uma forma que nunca vi antes. Foi um amor que se construiu em 40 horas. Cada habilidade, cada movimentação, cada habilidade, cada coisa que eu fazia no jogo me alimentava, me fazia querer ficar mais preso nesse jogo. Que me deu raiva, me fez feliz e me deixou triste com a morte de um NPC que conheci em menos de 30 minutos. Me fez ir atrás de Deus e, por fim, o Rei dos Pesadelos. Uma experiência que eu espero encontrar em sua continuação, que terá um vídeo futuro. Acho que da minha parte é isso, espero ter agregado em algo na vida de vocês com a minha humilde análise. Sei que ninguém chegou até aqui, mas foi feito de coração. Deixa o like se curtiu, compartilha se quiser. Eu sou o Shihiro e até algum dia. Quando eu vou fazer um vídeo de um filme de Dragon Ball muito ruim, que é o próximo vídeo, eu tive que fazer um vídeo de algo bom pra depois falar sobre uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Valeu, vai passando.